Amigos, esse é o BMW M2 da geração G87 e essa é a leitura copo meio cheio. Pela primeira vez na história, o M2 é literalmente um M4 com entre-eixos 11 centímetros mais curto. Usa a exata mesma plataforma CLAR, que por sinal é a mesma do Supra. Embaixo do capô, o exato mesmo motor S58 biturbo. Câmbio, exatamente o mesmo, ZF8HP, escalonamento igualzinho, da mesma forma que o diferencial traseiro com sistema de LSD ativo. Medidas da largura dos eixos, tecnicamente conhecido como bitola, igualzinho. Medida das rodas e pneus, igualzinho. Nível de acabamento interno de equipamentos de luxo, também igual ao do M3 e M4. Até mesmo os componentes de suspensão de alumínio desse carro são similares ao M3 e do M4. Considerando que o M3 custa R$200 mil a mais que esse carro, e caso a BMW trouxesse o M4, que é o Coupé, esse carro custaria pelo menos 300 mil a mais do que esse. E o fato de que esse carro aqui, tecnicamente, é o M4 com entre-eixos 11 centímetros mais curto, na prática a gente está falando de um desconto de 50% em relação ao mesmo carro com uma pequena diferença dimensional. Quase uma trapaça a favor dos bem informados. Esse carro, na prática, configura uma espécie de coletânea de algumas características dos BMW M. Por exemplo, o entre-eixos dele vai ser similar ao de um E92, o torque desse motor vai ser muito similar ao do M3 F82. E claro, a tocada desse carro aqui é idêntica à do G82, atual M3, na verdade M4, só que com entre-eixos mais curto, o que na prática vai resultar em uma inércia polar menor, uma direção mais esperta, mas tudo isso eu vou mostrar na prática numa estrada de montanha muito bacana. Amigos, esse aqui é o M2 G87 e essa é a leitura copo meio vazio. 1.725 quilos, 155 quilos a mais que o M2 F87 da geração anterior, só 40 quilos mais leve que o M4, que é 20 centímetros mais comprido. O que fizeram com o design desse carro? O que é esse quadrado aqui nessa porção traseira, que também teria na dianteira? Esse monte de vincos e recortes exagerados e despropositados que parecem pisotear em todo o histórico de design limpo, escultural e minimalista da BMW? O que é esse tablet enfiado aí no meio do painel? É preguiça dos designers, por acaso? A BMW do Brasil só trouxe a versão automática, câmbio de 8 marchas, justamente na última geração do M2 com câmbio manual. Enquanto a internet se digladia entre haters e defensores do M2, esse aqui é o futuro dos esportivos duas portas a combustão. Agradeço aos políticos, aos ambientalistas, a essa enxurrada de executivos e outros profissionais que estão invadindo as montadoras e são caras que perfis que sequer entendem ou gostam de automóvel. Se você quer um conselho meu, aproveite o que temos enquanto ainda temos, porque essa festa está bem no final. No Brasil a gente tem duas versões do M2 à venda. A gente tem essa aqui, que é a Standard, de R$621 mil, que vai ter os bancos de couro tradicionais e teto solar. E aí a gente tem a versão Track, que vai utilizar os bancos concha, bem aqueles que a gente vê no M3 Competition, de fibra de carbono, que ele viu em pouco mais de 10 quilos o peso. O teto passa a ser de fibra de carbono, 6 quilos mais leve, mas sem o teto solar. Você tem alguns adereços, como pinças vermelhas e alguns outros detalhes estéticos diferenciados. E a velocidade máxima passa de 250 para 285 km por hora, mas não é que existe uma diferença de preparação, não. É só a questão do limitador de velocidade, que na versão Track é um pouquinho mais elevado. Agora, pessoal, é importante dizer que o M2, ano modelo 2025, foi apresentado agora há pouco na Europa. Esse aqui é o modelo 2024 e tenho certeza que tem várias unidades dessas 0 km ainda à venda. No ano modelo 2025, as diferenças são praticamente nulas. A gente tem umas opções de cores a mais, um conjunto de rodas novo, bem bonito. A gente vai ter diferenças muito, mas muito sutis na parte da grade e no para-choque. Dentro, o volante passa a ter uma base chata, tem um sistema de infotainment um pouquinho mais atualizado na parte do software. E é lógico, você vai ter 20 cavalos a mais e por volta de 5 kgfm a mais de torque, ou seja, um mapa um pouquinho diferenciado, um pouquinho mais apimentado de fábrica. Na prática, pode ser uma oportunidade interessante para você negociar um descontinho justamente no M2 ano modelo 2024, já que tecnicamente a diferença é muito pouco. Antes da gente falar do motor, se liga só nesse reforço estrutural gigantesco. Até mesmo a tampa de válvulas tem um desenho diferente para permitir a existência dele. E digo mais, ele é tridimensional.
além da gente ter esse triângulo aqui na horizontal, na vertical a gente também tem um triângulo que sai daqui e liga com as longarinas dianteiras. E até mesmo daqui para trás temos um reforço que vai ligar com a parede corta-fogo. Então, em termos de amarração estrutural, esse carro é realmente muito caprichado. E parte disso acaba explicando essa massa de 1.725 kg. Agora, S58, 6 cilindros em linha, biturbo, uma verdadeira obra-prima de todo o line-up que a gente tem nos motores a combustão hoje em dia. Realmente é um motor espetacular. É o exato mesmo motor do M3 e M4 Competition, tá, pessoal? Incluindo o mesmo virabrequim de cromo molibdênio forjado com tratamento térmico, as bielas forjadas, os pistões de alumínio forjados, mesma taxa de compressão, os mesmos turbos com os mesmos códigos, o mesmo sistema de alimentação de injeção direta com 2 bombas de alto de até 350 bar, um conjunto sensacional. A diferença é que aqui a gente vai ter um mapa um pouquinho mais conservador, então a gente vai ter aqui 460 cavalos e 56,2 kgfm de torque, por volta de 50 cavalos a menos do que o M3 Competition, por exemplo. Mas também a gente vai estar falando de mais ou menos 50 cavalos a mais do que a versão mais forte do M2 da geração anterior. Corte de giro aqui está em 7.200 RPM, até bastante elevado, né, para um motor da geração downsized, né, mas a potência máxima surge a 6.250. Verdadeiro colosso, casado ao excelente câmbio ZF8HP, automático de 8 marchas, mais do que conhecido por todo mundo e, como eu falei na introdução, com o exato mesmo escalonamento que você vai encontrar no M3 e no M4. Copo meio vazio da cabine do M2, todo mundo já sabe bem qual é, não só a minha crítica, mas de grande parte dos entusiastas. Está aqui esse gigantesco tablet, tela de 12,3 polegadas aqui no display para o motorista, né, o cluster que seria, e aqui uma tela de quase 15 polegadas, 14,9 para o sistema de infotainment. Essa tela aqui, por mais que seja uma agressão em termos de design, em termos de usabilidade, acaba sendo algo muito bom, né? Para um Waze, para, enfim, Spotify, conectividade inclusive sem fio aqui no Apple CarPlay. Mas de fato, especialmente aqui, fica um pouco triste essa questão de você não ter mais aquele cluster tão clássico dos BMW M, né? Com aquele arinho fosco, ou mesmo cromado, e os ponteiros, com a iluminação laranja tão tradicional, né? Mas eu acho que isso aí é para... ou o pessoal do design talvez ache que isso é coisa pra gente velha, né? Mas eu realmente sinto muita falta e acho que agrega valor. E digo mais, parece que a Bugatti também acha que um cluster com relógios de verdade realmente valoriza o produto. Mas vamos lá. Olhando agora o copo meio cheio. A cabine, de forma geral, ainda é um BMW clássico, então significa que a gente tem uma posição de dirigir extremamente baixa se você quiser, você tem uma amplitude bem grande de ajustes, inclusive da altura do assento aqui. Você consegue ter uma posição de pilotagem muito esportiva, né, com o volante bem próximo aqui, e você no ponto H, que seria a região aqui da junção do quadril aqui, super baixo, então você fica super bem encaixado, mesmo esse banco aqui que é o Standard, né, que não é o banco da versão Track. Na verdade, o banco da versão Track, para um carro que você usa bastante, ele pode ser um pouquinho desconfortável, um pouco incômodo. Se você é um cara um pouco maior também, talvez valha a pena você testar antes de encomendar a versão Track, tá? Então tá falando de ergonomia, direção excelente, e para quem está familiarizado com o BMW M, não mudou muita coisa, né? Então aqui a gente tem essas teclas BMW M1 e M2, que são na verdade atalhos para configurações que você preseta aqui, né, em relação a tudo, né? Que eles chamam de motor e câmbio, na verdade é o mapa do acelerador e o mapa das trocas, né? A carga de suspensão, aqui a gente tem amortecedor de carga variável, né? A carga de assistência de direção de freio, né? Que vai ser, vamos dizer assim, a rigidez, acionamento. E aqui você poder configurar o controle não só de tração e estabilidade, mas também o nível de deslizamento que o carro vai ter antes de você ter a intervenção dos sistemas eletrônicos, né? Então você tem 10 níveis aqui no M Traction Control para você escolher no nível de interferência. Isso é muito bom porque permite você explorar o desempenho de forma agressiva sem correr o risco de rodar ou perder o controle do veículo. A gente está falando de um carro que entrega muito torque, muito de uma vez, porque é biturbo, né? Então vale a pena. E eu achei muito interessante essa presença desse recurso aqui, né? E aqui na tecla Setup você consegue fazer como se fosse uma espécie de configuração individual, né? E aqui você, enfim, alterna aqui entre os diversos modos, Setup. Esse console central também tem uma linguagem clássica de BMW, embora a gente não tenha aquelas teclas físicas mais, né? Agora são esses botões embutidos aqui. Gostei dessa configuração, inclusive com esse couro caramelo aqui no acabamento, bem diferente. Esse logo M2 é iluminado à noite, então tem um toque de sofisticação, tem luz indireta aqui na cabine. Gostei também desse toque com as cores da BMW M aqui nesse acabamento da porta, então
É uma cabine de bom gosto, mas o que importa é realmente como que esse carro anda, e a gente vai descobrir isso numa estrada muito bacana rumo a Campos do Jordão. Na época do lançamento desse carro aqui, muito se falou a respeito da sua massa, 1.725 kg. De fato, quando a gente olha para o histórico, né, do 1M, do M2 de geração anterior, né, F87, de fato você toma um susto, né? Você vai falar aí de pelo menos 150 kg de ganho. E de fato isso, em termos mecânicos ou dinâmicos, eu diria, tem realmente um peso literal que você sente, especialmente em mudanças rápidas de direção, né? Agora, um outro lado que só quem experimenta o carro realmente acaba sentindo isso é que agora a base do M2 não é mais um compacto, não é um carro evoluído de um Série 1. Muito pelo contrário, agora ele é uma versão encurtada de um M4, como a gente falou na introdução. E isso significa que aqui a gente tem uma plataforma que é até sofisticada demais para as dimensões desse carro, né? CLAR é a plataforma do Série 3, do Série 5, do Série 7 e também do Supra, né? O Supra também utiliza um pouco esse conceito de ser um coupé relativamente compacto em termos de entre-eixos. Não é um carro pequeno, evidentemente, mas o padrão atual é, né? E aí você tem essa questão de que o carro ele ganha uma sofisticação de rodagem muito grande. Estou falando de uso na cidade mesmo, isolamento acústico, isolamento do trabalho de suspensão em relação à carroceria. Esse é um carro que ficou extremamente agradável de você usar ele em base de ar, isso que é bem interessante. Quem tem memória do 1M sabe, era um carro relativamente chucro. Opa, obrigado pela gentileza. Era um carro relativamente chucro de suspensão, né? Aqui a gente já tem amortecedores adaptativos, enfim, as tecnologias que foram surgindo com o passar dos anos, mas mais do que isso, aqui a gente tem agora uma base que é mais sofisticada. Então esse é um ponto positivo que talvez na internet você não vai encontrar, mas em quem dirigiu, fala, cara, o carro é gostoso de andar, ele está mais maduro, né? E na hora que você realmente precisar castigar o pedal da direita, experimentar a dinâmica do carro que a gente vai fazer daqui a pouco, você tem um carro que ainda vai remeter muito às qualidades que você procura do M2. Na verdade, ele vai ser mais um M4 de entre-eixos curto. Então agora a gente vai apertar essa tecla M2, já está configurado aqui para direção mais esportiva, né, em termos de mapa de abertura de borboleta, de câmbio, carga de amortecedor, carga de direção de freio. Esse torque é sensacional, cara. E uma estrada sinuosa como essa, um entre-eixos mais reduzido como esse que a gente tem aqui, deixa o carro muito mais vívido. Quando a gente está falando de um entre-eixos menor, a gente está falando de uma inércia polar menor, né? Então, significa o quê? Que o carro ele gira em torno do próprio eixo com muito mais agilidade, ele aponta mais rápido, aponta mais fácil, ele faz um S, como esse que a gente pega aqui, com um intervalo de resposta reduzido. Então, é um carro que vai ter essa maturidade dinâmica, a sofisticação do M4, só que ao mesmo tempo ele tem uma resposta mais cortante, mais imediata. Então, ele ficou um mix muito gostoso de dirigir, assim. É um carro que vai te entregar aquela esperteza, aquela agilidade que você historicamente liga ao M2 em especial, já que um M talvez seja um pouco até exagerado nessa questão de ser um carro excessivamente cortante, que frequentemente corta contra os próprios pilotos ou motoristas, e por isso mesmo que a gente tem um histórico tão grande de acidentes com o M. Então, talvez o M2 seja uma boa referência para o que você espera em termos de mudança de direção, mas ao mesmo tempo você tem um carro agora que tem uma maturidade dinâmica que ele nunca teve antes.
resposta desse ZF8 HP, eu te falo, caras. Se eu te falasse que é um câmbio de dupla embreagem, passa, viu? Cada vez mais impressiona os mapas, a robustez e a precisão de troca desse câmbio. É muito legal. Mesmo nas reduções de marcha, a gente tem um intervalo cada vez menor, então é uma transmissão que evolui a cada pequena... Tá até dentro da mesma geração, mas a cada produto sai uma resposta um pouco melhor. Olha que interessante. Essa vivacidade, você sentir que a traseira está acompanhando junto nas curvas, exigindo até pequenas correções que você faz, não necessariamente um sobreesterço, mas sim uma atuação da traseira te ajudando a apontar para dentro da curva, te ajudando a rotacionar, é uma característica típica de carros de trechos curtos. Então isso é muito legal. E o torque avassalador que esse carro tem, a gente está aqui subindo em direção a Campos do Jordão, é uma senhora subida que a gente tem aqui, e eu nem preciso fazer uma redução de marcha, vou simplesmente indo em quinta marcha. As reduções estão aqui mais relacionadas a você aumentar a rotação para você ter um equilíbrio dinâmico mais favorável, né? Quando você faz o carro em uma curva com a marcha mais alta, dependendo da situação ele vai sair um pouquinho mais de frente ou um pouquinho mais de traseira, né? Mas olha que dinâmica deliciosa. Olha, de novo a traseira trabalhando a favor da tocada do carro. Então o M2 assim te falo que é o mais BMW dos BMWs. Você quer uma experiência que remeta à essência da BMW hoje no line-up inteiro, seguramente você vai encontrar nesse carro aqui. Não tem como arrancar um sorriso. Olha, vai até 7.000 rotações por minuto, 7.200 para ser mais preciso. A velocidade de resposta da caixa de direção, o feedback inclusive, né? Mesmo sendo uma caixa de assistência elétrica, e o trabalho do diferencial, o LSD ali atrás, pessoal, ele tem um sistema que é muito legal, porque ele não é reativo, ele é ativo. Então você tem um sistema onde ele vai usar as referências do ângulo de estressamento do volante, carga do motor, ângulo de abertura de pedal, né, a quantidade de abertura de borboleta, para ele determinar sozinho já uma atuação do bloqueio, do LSD. Então não é que ele vai esperar o escorregamento de uma das rodas para reagir. Então tem muitas situações em uma série de curvas que você vai ter muito tracionamento, mais do que você imagina. E casado a esse ajuste de 10 níveis que você tem de escorregamento no controle de estabilidade, você tem aqui um brinquedaço, uma coisa realmente extremamente divertida, extremamente prazerosa. É um carro que eu já tinha adorado guiar lá nas montanhas da Suíça, que está com pneus de inverno. Tudo bem, aqui está numa situação de asfalto muito gelado e úmido, mas o simples fato de ele já estar usando os pneus para os quais ele foi projetado já deixa o carro ainda mais delicioso ao volante. A gente sabe que esse não é um carro barato. A base de aproximadamente 620 mil reais deixa ele perigosamente próximo do Cayman GTS, por exemplo, que vai estar ali, na verdade, encostando mais de 700. Seria mais equivalente ao preço desse carro na versão Track, né? Mas tudo bem, a gente sabe que na prática o Cayman mesmo, GTS bacana, ele vai te custar perto de 860, 870, que é com os opcionais ali que você vai poder caracterizar mais ao gosto dele. A gente já falou mais de uma vez aqui em relação a essa estratégia da Porsche, né? Mas olhando para o que a gente tem no mercado hoje, é lógico que a gente tem o Mustang, né? Tudo bem que agora nessa nova geração ele perde um pouco em termos de conjunto mecânico, porque o GT é o carro que está sendo comercializado, né? Sendo que o Mach-1 da geração anterior era um carro superior, ele tem um câmbio da Tremec, né? Esse câmbio que vem no GT não é da Tremec, só no Dark Horse que você vai encontrar o mesmo câmbio. Então ele é um carro inferior mecanicamente, né? Esse novo Mustang GT. Ainda assim é um carro muito interessante, embora a gente infelizmente não tenha sido convidado a participar do evento, mas eu sei que porque a base da plataforma é a mesma, que o carro é excelente e de fato ele vai custar aí um pouco mais de 100 mil reais a menos que esse carro aqui. Agora, para você que procura um esportivo de DNA europeu, né, um alemão ou de outro país, eu acho que é difícil não dizer M2 na veia, né? Porque a Audi não tem o RS3, né? A gente tem o CLA
45 com sobrepreço um pouco exagerado, e é um 4 cilindros de qualquer forma, né? E é um carro que é um tração nas 4 rodas, mas que não vai ter vai ser aquele sistema meio tipo Audex, né? Enquanto o RS3, embora tenha um sistema similar, a Audi foi muito mais agressiva no ajuste dinâmico, recordista de Nürburgring, né? A gente viu recentemente, aí baixou seu tempo. Então o RS3 seria, se a Audi trouxesse, uma opção, um rival muito duro para esse carro aqui. Mas como eles não têm, o M2 surfa praticamente sozinho. E digo mais, como a BMW não traz o M4, essa aqui é a única opção se você quiser realmente um coupé tração traseira com motor dianteiro, que vai ter traseirinha um pouco mais leve, você pode brincar, se divertir um pouco. Aliás, falando nisso, pessoal, vamos fazer esse complemento então, né? Eu sou uma das poucas pessoas que pôde dirigir então o M2 manual que não é vendido aqui no Brasil, para estabelecer uma base de comparação para vocês. Ó, obviamente, esse aqui é mais rápido. Você tem 2 marchas a mais, o intervalo de troca vai ser muito mais rápido, né? Esse câmbio está quase tão rápido quanto um dupla embreagem. Mas, pessoal, a experiência do manual ao volante é uma pena, né? Que a gente tem esse mercado, as pessoas cada vez mais acomodadas, né? Hoje na tecnologia o pessoal fala, putz, um clique a mais vai diminuir a performance da página, né? Imagina, um clique, imagina então você ter que fazer um acionamento e tudo mais. Mas é uma pena, porque em termos de experiência ao volante, você perde um naco que deixa esse carro fantástico. Ele já é muito, mas muito legal. Agora o manual, você tem uma conexão mecânica e justamente o fato que a gente estava falando, né, dele ter tanto torque, você na prática nem precisa ficar reduzindo tanto a marcha, né? Você acaba na verdade usando o torque a seu favor e você vai na verdade encaixar as marchas nas curvas mais para ter um equilíbrio dinâmico a seu favor. Então é bem diferente. É impressionante como um câmbio consegue mudar a experiência dentro do carro. Ao mesmo tempo, o ZF8HP, esse automático aqui que a gente tem, com essas aletas enormes, diga-se de passagem, é um câmbio que casa muito bem ao mesmo tempo com essa ideia de um M2 mais maduro. Um carro que agora tem uma base mais sofisticada, um carro que se comporta de uma maneira mais elegante, né? Por exemplo, na cidade, mesmo que você pegue aí um asfalto meio castigado, é um carro que permite um uso, assim, mesmo no trânsito, mais amigável. Aí o câmbio acaba servindo melhor, ou até casando melhor com o M2 quando a gente fala do automático. Esse é um verdadeiro dilema. Eu acho que, assim, entendo a questão do design, entendo essa questão do tablet, as coisas que incomodam, vamos dizer assim, os puristas na internet. Mas no mundo real, quando você vai ter a experiência com o carro mesmo, vale a experiência. Vale você experimentar se você tem os recursos, dá uma ignorada no hate da internet, porque nunca o M2 esteve tão maduro e eu falo para vocês, não acho que perdeu suas qualidades dinâmicas. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui agora na cidade. Espero que vocês tenham gostado da avaliação. Um complemento, na verdade, né? A gente já tinha feito uma avaliação, uma apresentação técnica do M2 lá na Suíça, né? Vou deixar no final desse vídeo, inclusive, o link para esse vídeo, que está bem bacana lá na estrada de montanha, muito legal. É isso, pessoal. Assine o canal aí se você não é assinante e a gente se vê numa próxima. Valeu, grande abraço.